Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Tá me vendo agora? Sim, agora sim. Agora Oh, deu tudo certo. aí. Bom, Agora desconectou meu fone, mas eu vou falar sem fone mesmo. tranquilo, fica bem à vontade. Bom, então, Tranquilo? boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live da Escola Livre de Filosofia. Meu nome é Clayton e, em nome da escola e do nosso coordenador, o professor Sérgio Sardi, dou as boas-vindas a todos vocês. Hoje teremos conosco o professor Guilherme Menezes. Eu vou ler um pouquinho do currículo dele aqui. O Guilherme é graduando em filosofia pela PUC, e as áreas de interesse, né, que o Guilherme tem são epistemologia, metafísica, filosofia e ciência da religião, entre outras que ele vai falar para nós agora um pouquinho da trajetória dele. E também ele é o curador do canal Filosofia de Bolso no YouTube. Já convido a todos para curtirem lá o canal do Guilherme, que é bem bacana. Bom, Guilherme, então te dou as boas-vindas, tá? Seja muito bem-vindo e te agradeço por ter aceitado o nosso convite. E já passo a palavra para ti, né? Fica bem à vontade. A palavra é tua. Tá bom. Boa noite aí a todos que estão participando, todos bem-vindos. Obrigado, professor Clayton, pelas boas-vindas, pela leitura aí do meu pequeno currículo, que ainda está sendo construído, né? Eu tenho uma trajetória pela filosofia através da vida religiosa, né? Então, eu fui seminarista, sou um ex-seminarista, né? Então, eu comecei os estudos filosóficos dentro da vida religiosa, dentro de uma comunidade religiosa, da qual eu estudava para ser padre, né? E aí, por isso, eu iniciei ali os estudos filosóficos, como parte da formação sacerdotal, né? Tanto a filosofia quanto a teologia. Depois eu entendi que não era a minha vocação, decidi voltar, né, retornar à minha cidade e continuar os estudos para poder me dedicar à educação, à área da educação, como professor. Eu fui me encontrando, me apaixonando pela filosofia e me apaixonando por essa área da educação, em poder ensinar, em poder falar um pouco, né, sobre a filosofia e de como a filosofia pode e é importante, ela está presente na nossa vida, né? Muitas vezes nós pensamos que é uma coisa muito difícil, né, que está muito longe de nós, mas na verdade a filosofia está mais próximo do que nós imaginamos, né? E aí, entre tantas coisas que eu já estudei, principalmente na literatura religiosa, na literatura cristã, então eu acabei me dedicando bastante ali à ciência da religião, à filosofia da religião, essas áreas, né? Desenvolvi também uma pesquisa na PUC, né, como iniciação científica, na PUC Campinas, e lá o programa de pós-graduação é um programa dedicado à ciência da religião. Então eu estive presente lá junto com os professores, grandes professores ali da PUC, desenvolvendo uma pesquisa da qual a minha pesquisa utilizava dois grandes filósofos que era o Heidegger e o Nietzsche. Então, dentro dessa perspectiva aí da filosofia alemã, falando um pouco sobre a morte de Deus para o Nietzsche na interpretação heideggeriana, dentro da fenomenologia ali que o Heidegger vai desenvolver. Mas isso não é o tema hoje, né, da nossa live. A nossa live, o convite eu já agradeço aí à Escola Livre de Filosofia. Sigam lá a página, né? É um trabalho incrível desses professores para poder também trazer a filosofia fora da academia, fora da universidade, também aqui mais próximo de nós. E a internet é esse meio, né? Nós temos agora essa nova ágora que é o ambiente digital, não é mais a praça pública, mas é esse ambiente que nós podemos nos encontrar. E esse convite que eles me fizeram para poder estar aqui é para poder falar um pouquinho sobre educação, né? A importância da educação, esse é o nosso tema, né? Por que a educação é importante? O que significa educação? O que tudo isso
como nós podemos trazer tudo isso para as nossas vidas, né? Enquanto estudante, enquanto professores, né? Eu sei que tem muitos que estão aqui participando que são estudantes, seja da educação básica, seja você que é estudante da graduação, em uma faculdade, em uma universidade, todos nós nunca deixamos de ser estudantes, né? Somos eternos aprendizes, como nos diz o Sócrates, né? A gente tem que partir sempre dessa ignorância para estar sempre aprendendo um pouco mais. Então, parte do que eu vou falar é uma reflexão que eu fiz há pouco tempo, né? Também fiz um vídeo sobre isso, pensando sobre a educação, né? O que seria a educação, qual a sua importância, alguns questionamentos que nós podemos fazer a respeito da educação, né? Então, você que está aí nos ouvindo, assistindo, pode também depois. Mas, inicial, né? Nós precisamos refletir, nós precisamos nos questionar o que é a educação, por primeiro, né? Para depois nós entendermos a sua importância, principalmente no nosso mundo hoje, o mundo contemporâneo, a importância da educação. Então, se nós olharmos no dicionário o que é educação, né, nós fizermos essa pergunta por primeiro, vai aparecer lá alguns significados da educação, né, mas sendo educação como o ato de ensinar, o ato de educar. Né? Mas ensinar o quê? O que nós ensinamos? Nós educamos com o quê? E seria, né, essa resposta o conhecimento. Né? Todo tipo de conhecimento ele pode ser passado, ele pode ser transferido para outra pessoa. Né? A educação é esse processo de transferência do conhecimento. Né? A gente estar passando o conhecimento de uma pessoa que já tem mais experiência para uma pessoa mais nova, né? De uma pessoa que talvez não necessariamente precise ser um professor formado. Né? A gente vai ter vários aspectos da educação. E a educação, ela não está apenas no âmbito da escola, da universidade. A educação é muito mais do que isso, né? E essa é a reflexão que eu fiz nos últimos dias, pensando que se nós voltarmos já lá na Grécia Antiga, no início da filosofia, né, nós tínhamos já muitos filósofos falando sobre a educação, sobre o que é a educação, como realizar esse processo, a importância desse processo para o meio, né, social. E aí nós lembramos de uma palavra que a gente estuda bastante em filosofia, né, que é a paideia, né, a educação do homem grego, né, a paideia grega. Depois a gente vai ter na Idade Média a paideia cristã. Mas nós pensarmos ali primeiro na paideia grega, qual era a preocupação desses primeiros filósofos? Né? Era uma preocupação no desenvolvimento integral do homem grego. Então, o que se estudava ali, o que se tinha? Né? Tinha filosofia, tinha literatura, tinha poesia, né? Os poetas da Grécia Antiga, tinha um pouco de matemática, geometria, astronomia. Então, nós tínhamos várias áreas do conhecimento humano que eram colocados ali para o homem grego, para a sua formação. E aí, a gente entendendo que a educação é uma transferência desse conhecimento, e na Grécia Antiga, que é uma das primeiras, os primeiros sistemas educacionais que nós temos, né, principalmente se tratando da nossa civilização, da nossa sociedade ocidental, nós não podemos partir senão da Grécia. Né? Ali é o berço da nossa civilização. Não só enquanto filosofia, mas enquanto educação, enquanto ciência, enquanto conhecimento. Então, já na Grécia Antiga, eles já estavam preocupados na paideia, na formação do homem, na sua integralidade. Né? Que a gente consegue entender que a educação ela existe para que o ser humano possa se desenvolver plenamente. Né? Eu até falava isso esses dias na escola para os meus alunos, né? Trazendo também essa reflexão para eles, porque muitas vezes, quando nós estamos na escola ou quando nós estamos na universidade, nós temos a tendência de pensar que educação se resume às quatro paredes da sala de aula. Né? De que a educação é apenas
uma aula, o professor, o aluno, a sala, a escola. Mas se nós pensarmos na Grécia Antiga, eles não tinham essas escolas, eles não tinham salas. Muitos filósofos faziam o processo do conhecimento, da reflexão nas praças, nas ruas, né? Então, a educação é mais do que um ambiente. É claro que o ambiente educacional tem a sua importância, né? Enquanto instituição, escola, universidade. Mas nós entendermos que a educação ela existe para o pleno desenvolvimento do ser humano é um pontapé inicial, né? Para nós refletirmos a importância da educação. E como está a nossa educação hoje, né? Se falando de sistema educacional, de Brasil, e sem falar aí nos outros países, mas pensando na nossa realidade enquanto Brasil, né? Enquanto MEC, INEP, todas essas instituições que existem para poder organizar o nosso sistema educacional, nós temos que pensar e sempre questionar a finalidade da educação. Então, nós entendemos que a educação é o ato de ensinar algum conhecimento, nós entendemos que não necessariamente a educação se dá somente dentro do ambiente escolar ou do ambiente acadêmico nas universidades, mas muitas vezes na sua casa, com a sua mãe, com a sua avó, né, com alguém da sua família, você pode estar aprendendo algo. Isso também é educação, né? Então, a gente pode dividir a educação em dois campos, né? Existe uma educação formal e existe uma educação informal. O que seria isso, né? A educação formal é a educação que ela está formalizada dentro de um currículo, dentro de um sistema, que é a educação que nós temos na escola, né? Nós temos essa educação na escola, nas universidades, e nós chamamos isso de educação formal. Por quê? Ela está formalizada, ela tem um currículo acadêmico, ela tem uma grade curricular, se divide os conteúdos, né, de acordo com a faixa etária do aluno, com o processo de desenvolvimento desse ser humano, né? Então, existe esse desenvolvimento e é válido e necessário que seja dessa maneira. Porque nós não podemos, enquanto professor, passar um conteúdo do ensino médio para uma criança do fundamental, porque ela ainda não está preparada para receber, né? Como uma criança que ainda precisa de leite e eu não posso dar o alimento para ela mastigar, né? Então, essa formalização da educação dentro do sistema educacional é importante, né? Essas grades curriculares, os anos, né? A educação básica, então tem a alfabetização, a educação ali fundamental, depois o ensino médio, que te prepara para o ensino superior, sendo a graduação ali, a universidade. Essa educação é a educação formal que nós temos. Mas nós temos outras educações, né, que entram no campo da informalidade, que é a educação informal. O que seria a educação informal? É a educação que nós recebemos da nossa família, é a educação que nós recebemos dos nossos avós, dos nossos pais. Eu falava esses dias com alguns alunos na escola, né? Falei, olha, quando você chegou na escola, você tinha 6 anos de idade, você não chegou sem saber nada. Você já sabia que você tinha que falar por favor, com licença, bom dia. Você já sabia que você não podia roubar algo ali do seu amiguinho, que você não podia bater no seu colega, né? Então, isso também é uma educação que você recebeu na sua casa, na sua família, né? O que nós consideramos isso como uma educação informal, que também tem a sua importância, né? A educação informal e a educação formal. A informal está dentro do campo do senso comum, da tradição familiar, entra também aspectos religiosos, entram vários aspectos aí. Mas essas duas educações, elas se completam, né? Elas têm que se completar, né? Nós não podemos ter apenas a educação formal, curricular, e também não podemos ter apenas a educação informal das famílias, porque assim não estaria completo a educação. Sendo que a educação existe para o pleno desenvolvimento do ser humano, isso já estava presente lá desde a Grécia Antiga, então nós precisamos estar atentos a isso, a essa realidade, né? Sendo assim, nós podemos pensar, será que a nossa educação
ela está vivendo de acordo, né? O nosso sistema educacional, enquanto Brasil, enquanto MEC, ele está preocupado realmente com o desenvolvimento pleno da pessoa, né? É um questionamento que eu deixo aqui, né? Eu não vou dar uma resposta, mas para que você que está aqui participando possa também refletir, possa pensar, né? Eu parto, né, quando eu pensei também no tema dessa live, desse encontro, eu pensei bastante no Adorno, né? O Theodor Adorno, que é um grande filósofo ali do século XX, da Escola de Frankfurt, ele escreve uma grande obra que é Educação e Emancipação, né? Então, eu me inspirei muito nesse livro para pensar o processo educacional, né? E aqui é um pensamento meu, né? Enquanto eu nem diria enquanto professor, porque eu estou iniciando a minha vida como professor, mas enquanto ser humano, né? Enquanto ser racional, que precisa pensar essas realidades e precisa estar disposto também a fazer as críticas que sempre são necessárias, né? Para o crescimento, né? Para o crescimento da sociedade. Então, o Adorno ele vai ter algumas obras, né, em um compêndio que chama Educação e Emancipação, né? Uma delas, ele vai falar sobre a emancipação, outra ele vai falar sobre a barbárie, né? Então é interessante porque se nós pensarmos no século XX, o ser humano, né, ele atingiu um grande grau de conhecimento, de ciência, de desenvolvimento, ele atingiu grande conhecimento, ele teve grande conhecimento, mas ele foi capaz de fazer a guerra, ele foi capaz de matar outras pessoas, ele foi capaz de fazer atrocidades, né? Aquilo que nós chamamos de barbárie. Só nós pensarmos ali nas duas grandes guerras mundiais. Mas é isso que é importante, né? O Adorno vai dizer, a educação ele tem que existir enquanto um processo emancipatório para que nós não retornemos à barbárie da guerra, né? A barbárie do que aconteceu nos campos de concentração, na Alemanha, na Europa. Então, é interessante porque o processo educacional ele tem que existir para o pleno desenvolvimento da pessoa, para que essa pessoa se desenvolva enquanto cidadão, né, conheça os seus direitos e os seus deveres, politicamente falando, e também para que essa pessoa consiga se desenvolver no aspecto profissional, né? Então, a qualificação para um trabalho digno, um trabalho que você seja capacitado para tal, também passa pelo processo educacional. Mas, infelizmente, né, nós corremos alguns perigos, né? Seja de nós cairmos no risco de repetir as grandes barbáries do século XX, né? Atrocidades, desigualdades, a falta de respeito com aqueles que são diferentes, né? E também de nós acabarmos pensando que a educação é apenas um processo para formar um profissional, e não é, né? A importância da educação é para o pleno desenvolvimento do ser humano, para que esse ser humano se desenvolva e consiga compreender o seu processo de cidadania, para se tornar na sociedade um cidadão, que conheça os seus direitos e os seus deveres. E aí, se nós não entendermos que a educação existe para que todos os seres humanos, através do conhecimento, cheguem ao seu pleno desenvolvimento, ele vai ser um péssimo cidadão e ele também vai ser um péssimo profissional. Se nós não compreendermos que a importância da educação é o pleno desenvolvimento do ser humano, todas as outras finalidades elas vão sucumbir, né? Seja a cidadania, seja a experiência profissional dos jovens, né? Então, nós temos que tomar cuidado, e aqui é uma crítica que eu deixo para nós pensarmos, né? Nós temos grandes filósofos do século XX, seja Hannah Arendt, que vai falar sobre o totalitarismo. Então, a educação ela tem que servir como um processo racional para desenvolver o senso crítico, e aí a importância da filosofia no processo educacional, e não apenas da filosofia, mas de que todas as disciplinas na educação e no processo educacional, elas sejam uma educação filosófica, né? A gente sempre refletia isso na universidade.
Não é apenas a filosofia que vai desenvolver o senso crítico, mas enquanto nós não tivermos uma educação filosófica que mostre aos alunos, sejam da educação básica, seja da universidade, que as disciplinas elas são interdisciplinares, elas se conversam, né? Você pode aprender geografia e matemática ao mesmo tempo, né? A interdisciplinaridade do conhecimento. Se nós não compreendermos isso, a educação ela vai ser apenas um processo para formar um profissional. E isso é um grande erro. E não vai desenvolver o senso crítico. E aí nós vamos sempre ser uma massa, né? E aí é o risco de nós sermos massificados por qualquer ideologia, né? Se nós não compreendermos a importância da educação para nós termos seres humanos livres, seres humanos que se desenvolvam plenamente e que tenham o seu senso crítico para não ser levado por qualquer vento, por qualquer ideologia, né? É só você pensar no século XX. O que os grandes regimes totalitários fizeram na Europa? Queimaram livros, destruíram bibliotecas, mexeram na educação, porque não queriam que esses jovens desenvolvessem o seu senso crítico para serem massificados. Então isso é muito importante. A educação, ela é importante para que o ser humano desenvolva o seu pleno desenvolvimento, né? Chegue ao seu pleno desenvolvimento enquanto pessoa, integralmente, todas as suas realidades, física, emocional, psicológica, moral, em todos os aspectos, na sua integralidade. E também, né, esses pensadores, Adorno, Hannah Arendt, nos ajudam a compreender que o processo do conhecimento, o processo educacional, nos ajudam a não repetir as grandes barbáries da humanidade, seja a guerra, seja a matança, seja a violência. Através do conhecimento, nós conseguimos lidar com os diferentes e nós não somos dominados por nenhuma ideologia. Então, essa reflexão que eu queria trazer, e além de tudo isso, é claro, né, se nós pensarmos politicamente no nosso país, né, a educação ela é um direito, né, está na Constituição como um direito de todo cidadão. Então, você que está aqui assistindo, que está participando, não importa a sua idade, você tem o direito de participar do processo educacional, de buscar o conhecimento, de aprender, de ter uma formação, seja em qual área que for. Você tem esse direito, é um direito de todo cidadão. Então, a gente pode abrir aí para quem está participando, se quiser fazer alguma pergunta. O professor Clayton também, fica à vontade, se quiser fazer alguma observação, alguma pergunta, para a gente ir dialogando juntos aqui. Ô, Não ficar apenas eu. Guilherme, estou achando bem bacana a tua explanação, tá? Tô fazendo um passeio histórico, né? Desde lá da Grécia Antiga até os tempos atuais, né? Eu só queria saber mais o que tu pensa sobre uma onda, né? Não sei se aqui no Brasil é tão forte, mas a gente ouve falar em outros países, né? Que é essa educação formal, só que em casa, né? O old, acho que é Eles homeschool, chamam né? de homeschool. Homeschool. Queria Homeschool. saber o que tu pensa sobre isso. Qual a tua ideia? Olha, eu acredito que é uma coisa muito complexa, né? Primeiro que, se nós pensarmos, grande parte das pessoas que defendem isso são pessoas que têm condições financeiras para isso, né? Se você pensar nas famílias mais carentes e mais pobres do nosso país, primeiro, elas não têm uma condição financeira para educar os filhos porque precisam trabalhar, né? São pais e mães que precisam estar fora de casa para trazer o sustento para dentro de casa. Então, não tem um mínimo de tempo para educar os seus filhos, nesse sentido de trazer uma educação formal ali dentro do ambiente familiar, né? Segundo, são pessoas que têm uma formação, né? Porque vamos pensar que muitas vezes nós temos uma realidade de pais que não terminaram os estudos, né? Às vezes são pais e mães que fizeram ali o fundamental, foram até a quinta série, né, até a oitava série,
E às vezes o aluno vai chegar em um momento que vai precisar de um conteúdo que aquele pai não vai ter uma formação para poder passar para o aluno, né? Enquanto conhecimento formal, né? Enquanto conhecimento, conteúdo pedagógico, né? Conteúdo que precisa ser passado naquela determinada faixa etária do aluno. Então, assim, eu tenho amigos que defendem o homeschool, amigos que são empresários, né? Ou seja, são classe média alta, né? Tem a sua empresa, tem tempo para estar em casa com os filhos, são pessoas que têm formação, inclusive ensino superior, são pessoas que têm faculdade, têm curso superior, e teria ali o mínimo de capacidade, né, de conhecimento para passar para os seus filhos, né? Então, assim, eu acredito que existem esses fatores, são fatores socioeconômicos, né? Então, se pensar nas famílias mais pobres, elas não teriam condições, porque precisariam trabalhar, não teriam tempo e talvez não teriam dinheiro para pagar um professor para estar em casa com os filhos, né? Sendo que essa dinâmica ela acontece, né? Esse movimento com famílias mais conservadoras, tradicionais e que acham que educar os seus filhos em casa é melhor, porque assim não correria o risco desses filhos serem massificados dentro das escolas, digamos assim. Não correria o risco desses filhos serem doutrinados dentro da escola, né? Que é essa palavra que eles usam. Mas precisaria de tempo e de formação para poder passar esse conhecimento. Esse é um aspecto negativo, né, que eu estou falando, porque aí isso reduziria essa educação para uma classe específica, para um nicho, um grupo específico, que é bem pouco, né, de pessoas que têm condições financeiras e tiveram uma devida formação para isso, para tal. A segunda crítica que eu faço é a seguinte: o processo da socialização das crianças que se perde, né? Mas eu já ouvi, por exemplo, de pais que defendem o homeschool e dizem, olha, não, mas o meu filho não precisa ir para a escola para se socializar. Ele vai se socializar com a família, vai se socializar com os primos, eu vou colocar ele para fazer um esporte, né, um futebol, um karatê, qualquer coisa que seja, um judô, e ali ele vai fazer a socialização com outras crianças da sua idade. Beleza. É válido? É válido. Qualquer atividade extracurricular é válido para o desenvolvimento da criança, desse ser humano. Só que o processo de desenvolvimento dessa pequena pessoa, né, desse ser humano, que acontece na escola é um processo único, né? É o processo de laços afetivos, de amizades. Psicologicamente, é tão importante, né, a criança estar dentro da realidade do ambiente escolar, porque é ali que ela vai desenvolver as suas primeiras relações sociais, as suas primeiras amizades, os seus primeiros grupos, né? É ali que ela vai aprontar, é ali que ela vai até mesmo começar a fazer as suas primeiras desobediências civis, né? De não fazer a lição, de desobedecer o professor, né? De fazer isso e aquilo, ir para a diretoria, levar uma ocorrência. Então, ali é um processo também educacional, toda essa realidade, que prepara essa criança para o mundo, para a sociedade, né? Então, ao meu ver, é muito prejudicial o homeschooling, né? E é interessante porque nós tivemos um movimento no Brasil, né, em 2017, 2018, grande parte defendia esse método. Aí começou a pandemia. Aí começou a aula online. As crianças em casa e os pais ficando loucos. Os pais ficando loucos porque tinha que ensinar o garoto em casa a ler, a escrever, a fazer as contas, a fazer atividade de ciência, de geografia. E às vezes os pais, né, muitas vezes, né, eu presenciei algumas realidades, perceberam que não tinham, primeiro, paciência para isso. Tipo, eu não tenho vocação para isso. Melhor ir para a escola, porque o professor vai fazer isso, né? O professor é pago para isso, o professor tem paciência, o professor sabe fazer isso, né? De uma maneira didática, pedagógica. Que muitas vezes os pais não sabem, né? Perde a paciência, já quer bater, né? Então, e muitas vezes existe também uma autoridade do professor
que o aluno aprende a lidar, né, nessa relação aluno-professor. Que muitas vezes em casa é muito mais difícil, porque ali o meu professor é o meu pai, né? A minha professora é a minha mãe. Então são papéis sociais que se misturam, que se confundem, que podem ser prejudiciais a essa criança. Então, assim, ao meu ver, é um processo. Eu não sou contra. Eu acredito que, se nós estamos em uma democracia, precisa. Aí, os políticos que têm que ver isso em Brasília, parece que já foi votado, foi aprovado. Pelo que eu fiquei sabendo, foi aprovado o homeschooling, ali uma primeira aprovação, algo ainda muito cru, mas a aprovação foi com os materiais didáticos do MEC. E aí essas famílias não gostaram, elas não querem. Porque além de educar em casa, elas querem um material próprio, porque elas discordam do material que o MEC utiliza para educar as crianças. Então, assim, vai rompendo, né? E vai se separando. Se essas crianças, essas famílias querem educar em casa, eu acho que tem que ter a liberdade, que os pais arquem com as consequências. Se a gente vive numa democracia, é válido. O pai vai escolher. Eu quero que meu filho vá para a escola, eu quero educá-lo em casa. Beleza. Mas não pode se desvincular do processo, né? Porque senão a criança vai aprender uma coisa na escola e a outra criança vai aprender outra coisa em casa, né? Então precisa ter uma consonância, uma harmonia nesse processo. E é isso que, aparentemente, nesse primeiro momento, eles não concordam, né? Eles querem um material próprio deles, desenvolvido por eles. Não querem um material que o MEC utiliza, né? Todos os professores e todos aqueles que já trabalharam na educação básica vão concordar comigo. É uma luta para fazer esses alunos estudarem, né? Fala, você leu o texto? Não li, professor. E aí você fica, poxa, assim não dá, pedi na semana passada para vocês lerem, fazer isso. Então, assim, a gente tem uma dificuldade imensa para fazer eles estudar, né? Imagina se a gente vai conseguir doutrinar essas crianças, né? É muito mais difícil. Então, assim, é um questionamento que eu deixo, né? Será que realmente os professores doutrinam as crianças, né? Então, existe todo um pensamento, uma crítica ao exercício da docência, né, dos professores, enquanto processo educacional de que seria um processo falho, seria um processo doutrinador, né, massificador dessas crianças, desses jovens, o que eu não concordo. Então, eu acredito que tem que ter a liberdade, mas tem que ter um controle ali do MEC, essas crianças, porque é um processo que já existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Muitas crianças são educadas em casa. Na Europa também existe, né? Mas essas crianças, elas passam por provas periódicas para comprovar que elas estão aprendendo, que elas estão de acordo com a faixa etária daquelas crianças que estão na escola. Então, precisa de uma organização, e aí é o MEC que tem que fazer isso, para que essas crianças, em períodos, né, seja ali na passagem do Fundamental 1 para o Fundamental 2, né, ou dali para o ensino médio, faça uma prova que comprove que ela adquiriu os conhecimentos necessários. Então, precisa ainda de uma organização. Eu acho que é prejudicial, mas eu sou a favor da democracia. Então, eu acho que tem que se infelizmente. Situação econômica boa, né? Seja para estar em casa com os filhos ou para pagar um professor particular, e que tenham uma formação intelectual, né? Tiveram uma formação devida para poder educar os seus filhos. Então, é isso, né? O que eu penso e a minha reflexão. Professor, eu quero ler o comentário aqui do. Bom, o Prof. Gomes diz que em 2018 ele fez o trabalho dele de conclusão de curso a partir da educação e autonomia em Kant e Paulo Freire.
Aí ele pergunta para ti, como reestruturar uma educação em meio a tanto bombardeio que os professores vêm sofrendo? Acho que ele saberia responder melhor do que eu, né? Se ele fez esse trabalho aí, utilizando o Kant e o Paulo Freire, deve ter sido um trabalho muito bonito, né? Parabéns aí pelo trabalho. Eu acho que, assim, primeiro, nós temos que começar entendendo a importância da educação. Por isso nós estamos aqui, né? Segundo, nós temos que lutar pela educação. Não somente os professores. E não somente por um salário melhor, né? Porque às vezes a gente só escuta esse discurso. Todo mundo tem que ter um bom salário, eu entendo. Mas mais do que isso, para que nós tenhamos uma educação de qualidade, né? Nós temos que nos unir, seja enquanto aluno e enquanto profissionais da educação, professores, nós temos que nos unir para lutar pela educação. Porque nós sabemos que a educação é importante e que a educação pode transformar as realidades, que a educação pode fazer com que todos esses seres humanos, essa nova geração, as crianças, os mais novos, possam se desenvolver plenamente no futuro, chegar ao seu pleno desenvolvimento enquanto pessoa humana. Então, se nós não formos os primeiros a lutar pela educação, quem é que vai lutar, né? E aí, quando eu falo em lutar por educação, lutar por uma educação que seja emancipatória, né, como fala ali o Adorno, uma educação libertadora, né, como fala o Paulo Freire, mas é uma educação que realmente liberte o ser humano, né? E aí, se você pensar no Kant, né, o Aufklärung, né, o esclarecimento ali do alemão, né, do processo ideológico iluminista, eu não sei se ele deu certo, mas ele pode ser uma luz, né, ainda que utópica, para que nós busquemos uma sociedade cada vez mais esclarecida. Para quê? Para que não torne a repetir os mesmos erros da história, né? Não torne a repetir as grandes guerras, para que nós deixemos de lado a violência, para que nós possamos... Imagina, se nós tivéssemos uma sociedade, né, um Brasil, que investisse em educação, que tivéssemos uma educação de qualidade, talvez nesses últimos 4, 5 anos, nós teríamos menos briga política como nós tivemos nos últimos tempos, né? Por quê? Se eu entendo, através do conhecimento, o que é a política, o que é a democracia, eu entendo que tem que existir uma oposição. Tem que existir oposição, senão não é democracia. Tem que existir dois lados, é o processo dialético, né, que nós falamos na filosofia. É o processo dos contrários que forma a democracia. Tem que existir o governo, tem que existir a oposição. Aqui, indiferente da sua posição política. Se não tiver oposição, não é democracia. Não, é o peso e contrapeso do jogo democrático. Eu aprendo isso através do conhecimento, através da educação. Compreendendo isso, eu não vou alimentar um ódio contra aquele que é do partido opositor. Eu vou entender que ele é a oposição e que ela tem que existir. Quando a gente deixa de lado o processo racional, o nosso senso crítico, quando nós não buscamos o conhecimento devido, ou por uma falha da família, ou nossa, ou do sistema educacional, a gente cai no problema da polarização, que é um problema político que nós temos hoje no Brasil. Por quê? Eu deixo de compreender que o outro é a oposição política e eu passo a vê-lo como inimigo político. Aí se perde a noção de democracia e o que eu quero fazer com o outro? Eu quero eliminá-lo, matá-lo. Você pensa diferente, você é do partido opositor, você tem que morrer. Você não pode mais existir. Só tem que existir o meu partido, a minha posição, ou a maneira como eu penso. Então, entende que tudo aquilo que o Adorno fala em educação e emancipação, educação para além da barbárie, está acontecendo hoje novamente, né? A gente vê a história se repetir. Quando as pessoas deixam de lado o conhecimento, seja porque inúmeros governos, não é apenas esse, mas vários governos que estiveram no governo no Brasil, não investiram na educação, numa educação de qualidade, numa educação filosófica, que desenvolvesse o senso crítico das crianças, dos jovens, adolescentes e dos adultos, a gente tem o quê? Pessoas que são massificadas por essa ideologia,
por aquela ideologia e que acaba ficando numa briga infinita, né, de uma guerra de todos contra todos aí. Então, o processo educacional é o processo. Como construir a educação? Bom, é um caminho que se faz caminhando, não tem uma resposta, né? Mas a gente faz compreendendo e lutando para que esses governos invistam dinheiro, né? Então a gente vê quantos universitários, inclusive eu, né, perdemos bolsas de estudo, tivemos bolsas atrasadas, bolsas, né, de pesquisa, da ciência, tanto das ciências humanas quanto das ciências biológicas, de tantas áreas, foram cortados, investimentos foram cortados. É investimento para mim? Não, é para a educação, que foram cortados. Foi apenas nesse? Não. Isso já tem uma história longa, cerca de 15, 20 anos que a gente vem vendo aí o sucateamento da educação. Então, por quê? E aí a gente volta ao Adorno. Por quê? A gente volta a Hannah Arendt. Por que que eles não querem que nós tenhamos investimento na educação, na pesquisa? Por quê? Porque isso faz o jovem pensar. E fazendo o jovem pensar, ele não vai ser dominado por nenhuma ideologia. Então, eu acho que a gente tem que construir juntos, né? Você, na sua universidade, na sua escola, os professores têm que se unir, a gente tem que brigar. Às vezes a gente precisa realmente de uma certa militância, infelizmente, por uma educação de qualidade. Professor, então, lhe agradeço pela fala de hoje. Foi um tema bem pertinente, eu acho que as trocas foram bem bacanas, né? Depois esse vídeo vai estar disponível para nós ali no perfil da Escola Livre de Filosofia. Então, em nome da escola, lhe agradeço novamente. Desejo uma boa noite para você e para todos. E convido a todos que estão presentes a curtir a página, a curtir o canal do professor, canal Filosofia de Bolso. E aguardo você semana que vem com a live sobre Epicuro e saúde mental. Uma boa noite a todos e a todas. Obrigado, boa noite, obrigado pelo convite, boa noite a todos, aí obrigado por todos que participaram, esteve conosco. Boa noite, um abraço a todos.